Tudo bem, pessoal? Bom, então como vocês já viram, a Brasília já chegou aqui em casa, né? Então depois de toda aquela aventura e aquelas etapas externas, né? Que quem está acompanhando os meus vídeos aí desde o começo já sabe que, né? Teve partes que eu não pude fazer, tive que mandar para fora, lógico, né? Natural de uma restauração, né? Então agora ela chegou aqui em casa, depois a pintura, depois o estofamento, né? Que eu optei por fazer antes, podia fazer depois, né? Mas eu fiz antes, e agora a gente vai dar prosseguimento na montagem, né? Então vocês estão vendo aqui, o carro está sem paralama dianteiro, porque eu vou começar a fazer a montagem, né, daquilo que não interfere tanto em parte elétrica, mecânica, né? E digamos, montagem de coisas que já podem ficar numa posição definitiva, né? Então o paralama é uma dessas coisas, né? Então eu estou aqui com uma pequena bagunça aqui na garagem, né? Mas tudo isso faz parte, né? Então o paralama, deixa eu pegar aqui para vocês. O paralama está aqui, tá? Paralama original que a gente pode, né, recuperar, né? Vocês viram onde que ele estava podre, tudo vai ver trabalho de funilaria, né? E como parte desse processo aqui, ele pode parecer uma coisa simples, né? Você, vou montar um paralama, é só colocar, encaixar e parafusar, né? Na teoria é isso mesmo, mas na prática você encontra aí pequenas dificuldades, pequenos desafios, que se você for, né, parar para ver, podem acabar dificultando esse trabalho, né? Então, na verdade, aqui alguns deles eu já estou tentando resolver aqui para deixar, vamos dizer assim, essa peça na posição mais definitiva possível. Então, como trabalho prévio aqui, a gente tem toda a colocação dos parafusos, né, do paralama. Depois você tem que ajeitar o debrum, né, o famoso debrum, que é esse acabamentinho aqui. Ele é dividido em duas partes, né, algumas regiões do Brasil é chamado de galão, né. Ele vai aqui nessa parte, né, superior, aqui lateral, fazendo o acabamento da união do paralama com a carroceria, né? E depois o próprio alinhamento do paralama. Ele tem assim diferenças aqui nos furos, né? Os furos eles são um pouco mais largos na carroceria para você poder correr ele para frente, para trás, até um pouco para cima, para o lado, para dentro e para fora, para você alinhar ele em relação à porta e o resto da carroceria, né? Então é isso aí. Vou mostrar alguns detalhes aqui logo mais. E se Deus quiser, vou tentar, né, pelo menos concluir um paralama hoje, né, que é domingo. Estou aqui, né, sozinho, mas estou aproveitando para dar ordem em tudo que eu consigo, né. Então daqui a pouco, detalhes pequenos que fazem parte da colocação dessa peça, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Como eu acabei de comentar para vocês, antes de colocar o paralama no carro mesmo, como trabalho prévio, é importante prestar atenção a alguns detalhes, né. Os componentes de fixação do paralama, já aproveitar e fazer uma revisão neles, né? Uma verificação para ver se eles vão encaixar no lugar, como deve, se não tem nada faltando, enfim, né? Então o paralama da Brasília, eu estou aproveitando para mostrar esse lado aqui para vocês, que ele já apresenta até uma complexidade um pouco maior em relação ao do motorista, que é o fato dele ter o gargalo aqui do tanque de combustível, né? Então, como primeira preocupação, né, se você acabou de restaurar a tua Brasília, né, ou se você teve que fazer algum reparo aqui por qualquer motivo, que seja colisão, enfim, né, e teve que substituir o paralama e vai fazer serviço ou quer acompanhar, então vale para o teu conhecimento, né? Então, no trabalho prévio, primeira preocupação é colocar essa borracha de vedação aqui do bocal, da parte da parede do paralama para o interior do porta-mala, do cofre dianteiro, onde se localiza o porta-mala, né? Aí depois você pode, né, colocar o gargalo aqui, mas não sem antes colocar essa borracha. Mas ela vai estar dura, vai estar ressecada, né? Como era o caso dessa aqui, mas assim com paciência e um pouquinho de jeito ela entra no lugar, né? A parte aqui do lábio dela para fora e a parte do anel para dentro. Ok, vencida essa primeira etapa, você vai verificar os 3 parafusos que fixam aqui, ó, na parte do pé de coluna, vamos chamar assim, né? Coluna A do carro. Aqui são elementos com porcas aqui, uma espécie de um alojamento fixo, que tem um pequeno movimento, né? Para você poder, como falei antes, ajustar o paralama. Então essas porcas elas estão permanentes aqui dentro, porém um alojamento que permite um pequeno deslocamento. E aqui você vai usar 3 parafusos rosca, como esse aqui, por exemplo, né? Eu optei por botar inox, né? Devido a maior durabilidade, né? Já que ali é uma área que vai ficar exposta à corrosão, se você passar, andar na chuva, numa poça d'água, vai molhar, enfim, né? Os 3 parafusos de aço originalmente que eu tinha colocado aqui já estava com uma certa corrosão, então eu preferi trocar. Então 3 parafusos desses com as respectivas arruelas que vão no pé de coluna. Tudo isso faz parte, digamos, do kit montagem do paralama, né? Também continuando na parte de fixação, um conjunto de parafuso com essa chapa aqui. Esse é um parafuso também rosca fina,
né? Ele é 13 milímetros, tá? Com essa chapa aqui. Isso aqui, se você por acaso perder ou coisa do tipo, você ainda acha ou na internet ou em autopeças, né? E uma arruela de borracha aqui, né? Isso aqui você pode eventualmente fazer com câmara de pneu, coisa parecida, né? São dois conjuntos desse por lado. São os primeiros parafusos aqui, ó. Esse e esse. Opa, mas você não está pulando um buraco? Na verdade, eu pulei. Por quê? Porque aqui vai um parafuso. Na verdade, vai um parafuso parecido com esse aqui, só que sem a chapa. De extrema dificuldade, porque você vai ter que colocar ele com o paralama no lugar. É um dos últimos parafusos a ser colocados. Você não tem outro acesso. Esses aqui você tem acesso por dentro do capô. Porém, esse primeiro furo você não tem acesso por dentro do carro. Então ele vai ter que ser por dentro da cavidade do paralama, uma vez que a peça já esteja no lugar. Então ele apresenta uma dificuldade maior. Mas nada menos do que né, não é nada menos do que esse parafuso aqui sem a chapa e sem a arruela de aço, de borracha, perdão. Aí você tem também um parafuso bem específico para paralama de Fusca ou Brasília, que é esse aqui. Ele é uma espécie de rosca soberba, bem curtinho, cabeça 10 milímetros, né? Esse aqui é o original do carro ainda. Ele tem uma espécie, uma arruela embutida nele, uma arruela fixa, né? Que ela é chanfrada e ela tem uma vedação de borracha aqui. Essa vedação, com o tempo, ela costuma estragar. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar e substituir isso aqui por um outro pedaço de borracha ou até mesmo uma cortiça emborrachada, daquelas que você encontra em casas de vedação, com material de juntas, né? Faz um furo com a furadeira e substitui aqui. São 4 parafusos esse aqui, portanto, que são os das extremidades aqui, né? Temos aqui 1, 2, 3 e 4. Tá? E onde que eles vão fixados? Eles vão fixados em componentes que já devem fazer parte do teu paralama. Porém, se não fizerem, você também tem que se preocupar em verificar e ir atrás, né? Que são esses fixadores aqui, ó, uma espécie de uma chapa fixadora, tá? Ou também conhecido como porca rápida na linguagem técnica, né? Ela tem um lado aqui com uma rosca, né? Um lado trabalhado, chanfrado, e o outro lado liso, que é geralmente a superfície de contato, né? Esse aqui mesmo eu comprei uma casa de ferragens aqui, paguei bem barato. Você vai encontrar ele dessa forma, ou um modelo mais original ainda, esse aqui, ó. Ela é mais larga na parte de contato e mais estreita atrás, né? O importante é que o teu parafusinho de rosca soberba passe ali e faça uma certa pressão, como que puxando o paralama contra a parede da frente do carro, né? E o que mais aqui para a gente concluir? O parafuso de fixação do pezinho do paralama. O pezinho do paralama lá embaixo mesmo, na caixa de ar, na ponta da porta, né? É um ponto meio crítico, porque às vezes se é trocada a caixa de ar, é feito algum reparo ali, às vezes aquela rosca que deveria estar presente ali, ela some. Então teria que ser feito, ou soldado uma porca atrás, enfim, né? Aqui normalmente se usa um parafuso Phillips mesmo, né? Esse aqui até está com resquício de tinta, depois eu vou retocar ou vou deixar ele no natural, né? Uma rosca lisa, né? Que é o que vai dar a sustentação adequada, né? Isso na parte de fixadores. Na parte de acabamento, o que é que nós temos no paralama? Temos aqui os debruns, como eu comentei. São 2. Originalmente nos carros, no carro, ele vem cortado já no formato, né? Se você conseguir usar esse debrum aqui, ele já vai vir cortado no formato original do carro. Esse aqui é o da parte inferior do paralama, certo? Ele vai aqui, ó. Né? Se vocês conseguirem, não sei se vocês vão conseguir ver, ele vai aqui, ó, certo? Né? E nós temos o debrum principal, que é o da parte superior. Esse é grande, né? Esse é o debrum principal, né? Que vai na parte de cima, aqui, na carroceria do carro mesmo, né? Tanto que você observa que ele tem uma marcação já pré-determinada, né? Esse debrum aqui você ou vai usar o seu original, que estava no carro, né? Dependendo do estado, aí você já vai ter a facilidade de ter os cortes, né? No formato correto, as programações de curva aqui também, né? Ou você vai comprar ele em metro, né? Que ele é assim, vendido em metro. Aí você vai ter que colocar no lugar e você mesmo fazer os furos, né? Então, esse debrum tem na cor preta e na cor branca. Ele varia conforme o carro. Geralmente carros escuros, debrum preto. E carros claros ou tonalidades médias, debrum branco, né? E esse debrum é colocado aqui entre a carroceria e o paralama. Qual é o cuidado básico? Limpar ele bem, tirar todo o barro, tirar toda a sujeira, porque isso aqui é uma fonte de ferrugem com o tempo, né? A sujeira para aqui, né? A água com sujeira e poeira para aqui. Limpar ele bem, revisar.
A parte de cima, se você estiver usando o original, estiver oxidada, polir com massa de polir, ele aceita esse polimento, né? E daí você colocar no carro e conferir as furações. Se achar que precisar alargar esses furos aqui, você pode simplesmente pegar uma tesoura, um alicate de bico e aumentar os furos aqui, tá? E basicamente é isso. Isso são as partes prévias, os cuidados prévios que você deve ter antes mesmo de encaixar o paralama no carro, tá ok? Então, pessoal, aqui está o paralama. Vamos localizar os furos, ó. Então aqui nós temos os 3 furos do pé de coluna, certo? E aqui depois eu vou virar o paralama e mostrar para vocês uma curiosidade. Esse é o furo, o primeiro da sequência, porém o último parafuso que você vai colocar, porque você só vai ter acesso aqui, por dentro do paralama. Aqui, primeiro parafuso com chapa, segundo parafuso com chapa, primeiro parafuso pequeno com a rosca soberba, notem o fixador, segundo, aqui eu coloquei um fixador novo, terceiro e quarto parafuso pequeno. Aí os outros furos são técnicos, né? Fixação de para-choque, passagem do tanque, etc, né? Então outro ponto que a gente deve estar atento é aqui, ó, o lado interno do paralama, na junção com a porta, né? Se vocês forem ver, é a parte do pé de coluna. O primeiro, o segundo furo está oculto, o terceiro aqui. Se vocês notarem, existe um trilho aqui, né? Que é uma espécie de um sulco, né? Uma região ali sulcada, né? Aqui assim, né? Não é só um detalhe de fabricação. Isso aqui, na verdade, vai isso aqui, ó. Essa cobrinha aqui que eu estou colocando é uma vedação. Isso aqui é massa de calafetar mesmo, né? Aquela massa que geralmente se usa em encanamento e tal, né? Era isso que se usava na época para fazer a vedação aqui. Por quê? Porque essa parte aqui não faz um contato perfeito ali com o pé de coluna. E eventualmente, se você dirigir numa chuva, né, aguaceiro, alguma coisa assim, a água pode acabar passando para essa parte aqui. E não só vai sujar toda a parte ali do começo da porta, como vai acumular sujeira aqui que o tempo pode enferrujar. Então essa vedação aqui é primordial você colocar. Tem que estar presente. Então você compra uma caixinha de massa de calafetar e vai colocando assim, ó. Geralmente vem um filete fino, né? Aí você vem e aperta com o dedo aqui, ó, para ele ir alargando, né? Ó, tá? É só para preencher exatamente o desenho desse trilho, tá? Se você passar por cima de um furo aqui, eventualmente, como eu fiz aqui, corta com uma faquinha, continua nos outros pedaços até o final, né? E aqui também, ó, aqui em cima também tem uma espécie de um trilho já pré-desenhado, aqui, ó. Aqui você também vai tentar, de uma forma ou de outra, ó, nesse pedaço que eu estou passando meu polegar aqui, botar uma massinha também para ele fazer a junção com a coluna, né? Essa orelha aqui, ó, é um detalhe que só as brasileiras antigas têm, se eu não me engano até 77. É mais um parafuso, só que o parafuso de fixação aqui está na carroceria, né? Então você encaixa a primeira orelha aqui e depois centraliza o paralama, né? Então é isso, né? Tem que atentar muito para essa vedação aqui, porque ela não pode faltar no seu paralama. Então coloca ali um filetinho de massa de calafetar e daí sim você está liberado para encaixar o paralama. Pronto, pessoal, está colocado, ó. Simplesmente isso aqui, ó. Tá? Você preenche as duas extremidades do trilho, deixa a folga dos parafusos, né? Com as cobrinhas ali de massa de calafetar, vai apertando até encaixar nas duas extremidades. Aqui, né? Aqui e aqui, ó. Um detalhezinho importante também, né? Que esse vai ali na coluna do para-brisa. Aí agora você está liberado para encaixar o teu paralama. Então vamos lá, pessoal. Chegou a hora da verdade. Agora então, se vocês me derem licença, eu vou ficar um pouco de costas aqui, porque agora eu vou sofrer um pouquinho aqui. Bom, cuidado prévio na hora de encaixar o paralama. Brasília mais antiga, essa lingueta aqui em cima vai primeiro. Aí você escolhe um parafuso daqueles grandes, geralmente o do meio aqui, né, desse aqui, para você fixar o paralama. Aí você inicia a fixação dele e logo em seguida põe o debrum original. Então eu vou tentar fazer isso tudo ao vivo aqui, mais ou menos, né? Para vocês acompanharem como é que é. Já coloquei aqui uma proteção de fita adesiva, né? Caso um pequeno esbarrão acidental aconteça, para não danificar a pintura, né? Então vamos lá. Muita calma nessa hora. Uma vez encaixado o paralama, você verifica se o teu parafuso aqui está puxando a peça, né? Deixa eu pegar minha chave 13 aqui. Aqui é uma chave 13, certo?
Puxou. Puxou. Certo. Então tá. Então basicamente o paralama está no lugar. Colocado com as vedações. Agora você vai colocar em conjunto o debrum, porque você ainda tem uma folga aqui em cima que permite você trabalhar. Então vamos tentar encaixar esse debrum aqui. Vamos ver se eu encontro alguma dificuldade. Talvez eu esteja encontrando a primeira dificuldade aqui, que é justamente o furo aqui do parafuso. Eu acredito que eu deveria ter colocado esse debrum antes do parafuso, mas vamos ver se eu consigo colocar um... Espera. Peguei o debrum errado, hein? Produção, não mostra pra ninguém isso aqui, hein? Aí, certo. Aqui vamos dar uma... Agora é uma brincadeira aqui de afrouxa, aperta, parafuso. Ó, apertei, coloquei, encaixei, ok. Vamos ver? Parece que sim, parece que o debrum correu para todos os pontos aqui. Aham. Isso, ele é meio encolhido mesmo aqui, né? Ok, tá colocado. Então tá. Então, uma vez colocado o debrum, agora você vai fazer o aperto de todos os parafusos. Aqui, no lado interno e na ponta do paralama, onde você vai colocar esse mesmo debrum. Aproveite que você não apertou os parafusos ainda, para encaixar ele aqui embaixo, que é o momento certo de fazer isso. E daqui a pouco, se der tudo certo, o paralama completo e apertado já no seu lugar, tá bom? Pronto, depois de algumas horas então, tá aqui o nosso resultado. O paralama no lugar, já alinhado, né, com os principais detalhes encaixados. Então o debrum inferior, né, que vai aqui nessa parte da curvatura. O debrum superior, que é o acabamento aqui entre o paralama e a carroceria, né, que contorna toda a parte aqui da pestana de vidro e tal, e morre aqui junto à coluna, né, junto à calha da coluna, né. E o paralama alinhadinho com a porta, né? Tudo isso que vocês podem ir conferindo, né? Então tá aí o resultado. Aí você já pode pegar e montar tudo que corresponde, né? Por exemplo, bocal do filtro de combustível, do tanque de combustível, melhor, né? Pelo lado de dentro aqui, as borrachas, tudo, né? Então tá aí, pessoal. Deu algumas horas de trabalho, mas esse é o procedimento para você colocar um paralama de uma forma definitiva, né? Então tá aí. E a Brasília vai avançando aos poucos, né, no nosso trabalho, até que mais coisas sejam colocadas. E o paralama do lado do motorista é basicamente o mesmo procedimento, sem a dificuldade do bocal do combustível, né? Então é isso aí. Valeu, um abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima.